Fim de semana de eleições, mas a maior preocupação dos colorados não está na urna eletrônica, está no jogo que vai acontecer neste sábado, às 9 da noite no estádio Beira-Rio. Os gremistas, óbvio que também querem vitória e precisam de vitória neste fim de semana contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Diogo Botti. Márcio. Quem leva esta eleição do futebol? Quem leva essa eleição do futebol, exatamente. O Internacional com portões praticamente abertos para o sócio lá dentro do Beira-Rio. Já tem mais de 42 mil lugares reservados já para essa partida aí. Então, atendendo o apelo do Fernando Carvalho, do Celso Roth, do grupo aí que pediu, clamou pela questão do torcedor apoiando, não vai faltar apoio. O Beira-Rio vai estar lotado essa partida aí contra o Figueirense, 21 horas, então no estádio Beira-Rio. Jogo que vale muito. É a primeira das decisões que o Inter tem de 11 jogos aí para tentar fugir da zona de rebaixamento. O Celso Roth ainda não esboça a equipe, fez treinamento fechado hoje lá no Beira-Rio. Deve ter mudado pouca coisa com relação à ideia dele, que é aquele time que ficou em Porto Alegre, que acabou não atuando lá em Santos pela Copa do Brasil. Mas certo que algumas mudanças devem acontecer sim, com a questão da permanência do Alex no meio de campo, a questão do Seiras pode ganhar uma nova chance, tem o Vitinho recuperado que surge aí com uma grande alternativa no setor ofensivo. Certo é que o Inter aí vai ter mais um apoio, além da questão, precisa ganhar o jogo dentro de campo, vai ter esse apoio gigantesco das arquibancadas e precisa fazer a sua parte, já que não dá para esperar mais, O rebaixamento está batendo a porta e chegou a hora de vencer para espantar. São uma sequência de 6 jogos aí sem vitórias. Antes de acontecer o jogo da quarta-feira, que o Internacional perdeu por 2-1, uma derrota, é verdade, mas que não foi tão desesperadora como poderia ter sido. Nós falamos, será que esse time, o mistão, que o Celso Roth ia colocar lá em Santos, não é melhor do que o time principal do Celso Roth? E o time foi lá e fez acontecer, na verdade, Diogo? Perdeu, é verdade, mas perdeu de cabeça erguida, assim, não foi aquela derrota. Na verdade, feia. Daquele time ali que jogou contra o Santos, algumas peças teria que voltar para o time titular. Por exemplo, o William no lateral, tem a questão do meio de campo ali com o Rodrigo Dourado joga titular. Então, mas o resto ali, o Eduardo Henrique, o próprio Seiras, o Vitinho que entrou no segundo tempo muito bem, são jogadores não para ser alternativas, esses caras precisam jogar. Eles precisam estar no grupo do Inter aí para encarar essa maratona de jogos no rebaixamento. Não adianta o Celso Roth teimar, que ele vai morrer abraçado assim como morreu com o Mazembe. Então ele precisa colocar isso na cabeça, que para mudar a sua história no Beira-Rio, ele precisa de resultados positivos e precisa marcar esse ano fora do Z4. Então, claro que tem jogadores aí que precisam provar alguma coisa ainda para ele. O próprio Nico Lopes, jogador que tem jogado muito abaixo do esperado de todo mundo. Mas jogadores que têm uma ascensão aí, o próprio Seiras, o Vitinho que está retornando, o Eduardo Henrique que é um volante contratado que tem muito boa qualidade de questão de passe, de aproximação. É um jogador que não pode ser reserva do Fabinho. Ele já mostrou qualidades superiores ao Fabinho. Então são esse tipo de coisa que o Celso Roth precisa colocar em prática para que o Inter consiga vencer aí a primeira desafio contra o Figueirense, 21 horas, o torcedor é no Beira-Rio, o Beira-Rio vai estar lotado para essa grande partida aí, e depois continuar Curitiba, depois sai para fora de casa, volta com o Flamengo. Certo que a vida do Inter não é nada fácil até o final desse campeonato. Isso é o Internacional que tem que buscar quase 60% de aproveitamento até o fim do campeonato. Atualmente tem 33,3%, que é uma pouca, na vergonha. E o seu adversário tem 38%. É a pontuação de todos os empates. Se tivesse empatado todos os jogos. Chegaria para exatamente, esse é o percentual. E a diferença em relação ao Figueirense são 4 pontos, na verdade, porque justamente o Figueirense conseguiu 4 empates a mais do que o Internacional. O resto é tudo igual. Para não dizer que é tudo igual, o Figueirense marcou um gol a mais que o Inter. Tem 35. Nossa, aliás, sofreu um gol a mais que o Inter. Sofreu 35 e o Inter sofreu 34. Mas ambos marcaram 27. Lamentável essa campanha internacional esse ano, mas realmente, o Vitório Piff deu uma entrevista hoje na Rede Bandeirantes televisão ali, que ele comentou tudo o que esse entorno que gira internacional, comentou as próprias declarações dele, falando rebaixamento não entra aqui, se não estamos pensando nisso, certo que a realidade é outra. O Inter está aí amargando a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que não mostra evolução quase que nenhuma a cada jogo. Então o presidente precisa colocar os pés no chão, calçar as sandálias da humildade e reconhecer que o momento não é bom.
né? Precisa ver que o grupo tem carências que não foram reforçadas, o D'Alessandro saiu, não houve reposição. Mas trouxe o Segas. O Segas joga diferente do D'Alessandro, o jogador joga de lado. O D'Alessandro é um cara centralizador. Então, tipo, uma série de fatores aí que foram acontecendo durante o ano, a troca de treinadores e tudo mais. Isso eu já falei aqui. O Inter teve todos os indícios de que seria rebaixado esse ano. O Inter tem todos os indícios, né? Esse modo de gestão, essa troca de técnico toda hora, um grupo de jogadores bastante precisa de qualidade, bastante carente em relação a algumas posições, a aposta em veteranos como o Ceará. O Inter pagou 1 milhão pro Curitiba para trazer o Ceará. Acho que não pagou, vai entrar na justiça para esse Curitiba aí, né? Tá devendo. Então, tipo, esse tipo de coisa assim coloca o Internacional como postulante a ser o grande dessa temporada a ser rebaixado. O Cruzeiro também tá querendo, parece, né? Bom, além de Internacional e Figueirense, o jogo que acontece às 9 horas da noite lá no estádio Beira-Rio. Lembrar o torcedor, né, que a rodada inteira é um sábado, né? É isso aí. Isso aí. Eu falei 9 ou 9 e meia? Falei 9. 9 horas, 21 horas, né? Eu já tô caducando em cima do que eu falo. Mas, além deste jogo, tem Fluminense e Sport às 11 horas da manhã no Edson Passos. E lá no Morumbi, São Paulo e Flamengo, já às 4 da tarde. Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro também às 4. Chapecoense e Vitória na Arena Condá. Às 4h30 tem Botafogo e Corinthians no Luso Brasileiro. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta pega o Atlético Mineiro. E aí, às 8 da noite tem Santa Cruz e Palmeiras no Arruda e também Coritiba e América Mineiro às 9 da noite no Couto Pereira. Joguinho que é pra torcer para um empatezinho, né? Joguinho já é de segunda-feira já, né? Na segunda. Isso. Aliás, os dois últimos que eu falei. Isso. Santa Cruz e Palmeiras, que aí o Internacional beneficiado pela tabela. Palmeiras tende a acabar com Santa Cruz. E mas Coritiba, o jogo é fora, né? E América. O jogo é lá no Arruda. O jogo é lá no Arruda. E eu pulei um jogo porque é do Cruzeiro, do meu amigo Cassiano Lopes, contra o Grêmio. Jogo às 6h30 da tarde lá no Mineirão, Diogo Botti. O Cruzeiro morrendo amigo, igual o Internacional. E o Grêmio tá aí querendo buscar ainda, por que não, o G4. E o Grêmio viaja com alguns desfalques aí, Márcio. O Renato Portaluppi não vai contar com o Marcelo Groy suspenso, o Wallace também suspenso, e o Edilson, que sentiu um problema muscular aí, também não embarcou com o restante da delegação lá para Belo Horizonte. Então Bruno Grassi joga, volta o Wallace Oliveira na lateral direita, a defesa segue formada pelo Jeromel e o Kahneman, na esquerda o Marcelo Oliveira está confirmado, aí no meio campo, sem o Wallace, joga Caio e Jailson, 2 meninos. O Ramiro tem a manutenção também ali no setor de meio campo, ao lado do Douglas, e o ataque está formado por Pedro Rocha e Lua. É um Grêmio diferente, assim, principalmente defensivamente, é um Grêmio mais carente com relação àquele que enfrentou o Palmeiras e venceu. A gente espera que tipo de Grêmio vai ser esse? Vai ser um Grêmio que teve a posse da bola, que nem jogou na arena, que conduziu, que dominou a partida em boa parte dela. Qual é o Grêmio que vai jogar no Mineirão? O Cruzeiro, assim como a situação do Inter, veio uma situação bastante complicada, vai precisar vencer, vai se expor dentro da sua casa e o Grêmio precisa tomar proveito disso. Eu acho que é muito pouco o jogador puxando contra-ataque. Pedro Rocha, Luan e Douglas, jogador que não tem a questão da característica da velocidade, mas ele lança muito bem, então talvez esteja um ponto favorável ao time tricolor. Mas realmente, eu acho que o Portaluppi podia apostar um jogador um pouco mais móvel na questão de meio campo, não tão cru como o Caio, que já atuou outras vezes, mas é um jogador que ainda carece um pouco mais de experiência, para estar minando esse meio de campo, para poder aproveitar esse desespero do lado cruzeirense, que com certeza vai existir, ainda mais jogando em casa, com a pressão do seu torcedor, que deve lotar o Mineirão, assim como o Beira-Rio vai estar lotado também. E a rodada exige que o gremista fique atento nos jogos de Botafogo e Corinthians. O Botafogo que está coladinho no Grêmio, o Corinthians que pode ir à frente, e a Ponte Preta e o Atlético Mineiro, que a Ponte Preta também está muito próximo do Grêmio, e o Atlético Mineiro também quer ir à frente, Então... Mas esse Ponte Preta e Atlético é jogo de 6 pontos, né? Sim, exatamente. Ponte Preta é o quê? 38? Vamos nela. Eu acho que sim, a Ponte Preta que teve... Ponte tem 39, por isso, e o Grêmio está com 40, por isso o medinho. E o Atlético Mineiro... E a Vitória vai, caso de Vitória, vai 42 em próprio Atlético Mineiro, que tem 45, né? Não, 49. 45 é o Santos, 45 que é o último, é o Santos, tá do G4. Fechando o G4, tá Isso certo. aí. Já tem essa vantagem de 5 pontos aí, né? Isso. À frente do Grêmio vem o Corinthians com 41, é o sétimo. Sexto com 42 é o Atlético Paranaense. Esse é outro aí que pode pegar. E o Fluminense tem 43, é o quinto colocado.
É, uma rodada onde o Grêmio vai precisar fazer a sua parte, né? Parar de pensar e olhar para frente, para trás. Faltam muitos jogos ainda. O Grêmio precisa vencer o Cruzeiro pelo que o Cruzeiro tem apresentado, né? É um elenco muito bom e tal, assim como o próprio do Inter, que tem alguns jogadores de qualidade, mas não deu a liga no time, né? O Mano não conseguiu fazer o Cruzeiro render tanto para ser do rebaixamento. Tanto que vem de alguns maus resultados aí e está caindo ladeira abaixo, né? Só não é pior que o Inter ali, ocupa a 17ª colocação em função de 3 pontos. Né? Então, um aproveitamento bastante ruim também do time mineiro, que chegou a ser cotado a ser campeão esse ano. Mas essas cotações aí a gente tem que esquecer, né? Porque o Internacional também... Aliás, o Internacional nos últimos 10 anos ele é cotado todo ano. Com certeza, todo ano começa lá, tu bota a listinha e tá o Inter lá, né? Eu sei como. Sempre. Aí vem os moleques e apostam nos caras do Inter e perto. Meu caro amigo telespectador, neste sábado não esqueça quem ficará por Lajeado, né? Muita gente viaja para votar, mas quem ficará por Lajeado vá assistir de graça a taça de basquete de cadeira de roda, né? Vai acontecer no Parque do Imigrante. Né? E tem times de várias cidades vão participar. O jogo de abertura é às 9 da manhã, parece, com um time aqui de Lajeado, Blindados do Vale. Blindados do Vale é uma oportunidade aí que o Blindados chegou até a cogitar seu fechamento, encerrar as atividades, né? Mas acabou conseguindo um apoio importante aí e volta às atividades, e é bom que mobilize esse pessoal aí das cadeiras de rodas, que então a gente viu agora na Paralimpíada, fez tão bem, né? Verdade. Então a gente espera que os Blindados do Vale possam representar o Lajeado muito bem e conquistar, quem sabe, essa taça. É isso aí, quem sabe encher amanhã o ginásio lá do Parque do Imigrante para assistir, lembrando que o Blindados teve a melhor colocação este ano, foi um 2º lugar lá em Campo Bom, tinham 7 participando, então foi bom, né? Foi bom. E amanhã vai disputar então essa taça aqui, são várias cidades vão estar aqui em Lajeado para participar. A partir das 9 da manhã são 10 partidas, aí você vai se estendendo, né? Aí você fica por lá, come aquele pastel bom que tem lá. E segunda-feira tem a LAF. Né? Segunda-feira tem a LAF, então está confirmado, a Federação de Gaúcha de Futsal confirmou ainda na noite de quinta o jogo entre a LAF e Atlântico para as 8h30 da segunda-feira lá em Cruzeiro do Sul. É isso aí. Conferir amanhã matéria no informativo sobre isso. Muito bem. E você agora fique com a programação da TV Informativo, não esquecendo, se for viajar para votar, vá com tranquilidade, volte com tranquilidade e faça o seu papel nesse momento do processo democrático brasileiro. Nós voltamos na segunda-feira com os resultados dessa rodada importantíssima para os 2 clubes gaúchos, por que não para todo o futebol brasileiro. Bom fim de semana para você. Até mais. Um abraço.